vamos para a correção de mais uma questão. Lembrando que o tema da questão de hoje é climas do Brasil, tá bom? Vamos fazer a leitura? Em relação aos tipos climáticos encontrados no Brasil, a afirmação errada é. Então, a questão está pedindo a afirmação errada. Mas antes, vamos dar uma revisada em todos os tipos de climas do Brasil e a partir daí a gente lê as afirmativas, tá bom, galera? Então, gente, vem comigo conhecer os climas do Brasil. O primeiro clima é o clima subtropical. Ele tem como principal característica as 4 estações bem definidas, tá bom? Então, ele tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. Todas elas bem distintas, tá, gente? Esse clima ocorre lá no sul do Brasil, então ele ocorre lá embaixo, tá bom? E tendo também, gente, o verão quente e úmido, então são verões com muita chuva e temperaturas altas, e os invernos são frios e secos, tá bom, gente? E ele ainda tem uma característica bem interessante, porque a massa de ar Antártida atua nessa região no inverno, fazendo com que as temperaturas caiam mais ainda. Então tem essa variação térmica durante o ano. Não é tão grande como em algumas regiões do globo, mas é uma variação significativa, tá bom, gente? O outro clima é o clima semiárido. Qual é a principal característica do clima semiárido? Ele tem a temperatura muito alta, tá bom, gente? Então, são temperaturas elevadíssimas, a umidade é muito baixa e as chuvas são raras durante o ano, tá bom, gente? Então, é um clima muito seco, muito quente, tá? Ele ocorre principalmente nas regiões do sertão nordestino, tá bom, gente? O próximo clima é o clima equatorial. Lembrando, o clima equatorial lá na linha do Equador, tá bom, gente? É um clima que tem por característica ter temperaturas elevadas e uma grande quantidade de umidade. Então chove todo dia, chegando, por exemplo, a 2.500 milímetros anuais de chuva. É muita chuva, praticamente todo dia, tá bom, gente? E lembre-se, tá lá perto da linha do Equador, na região do globo onde recebe a maior quantidade de raios solares. Por isso que é tão quente. E a gente ainda tem um vasto sistema hidrográfico e a Floresta Amazônica fazendo esse regulador de umidade, tá bom? O próximo clima é o clima tropical. O clima tropical, gente, ele tem 2 estações bem definidas. Ele tem um verão quente e úmido e um inverno quente e seco. Então, no inverno, que é a época seca do ano, não chove nada. E no verão, que é a época úmida, chove muito, tá bom? Então tem essa discrepância muito grande, tá, gente? E as temperaturas são elevadas o ano todo. Esse clima aqui, o clima tropical típico, ele ocorre principalmente em regiões de cerrado, tá bom, galerinha? O próximo clima é o clima tropical de altitude. Aí a gente tem a atuação no relevo. Por que a atuação no relevo? Gente, lembre-se sempre daquela regrinha, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E são nas regiões serranas que esse clima atua, aonde a altitude é grande. Então, por ser uma altitude mais elevada, a temperatura é mais baixa. Lembrando que as chuvas geralmente são bem distribuídas ao longo do ano. E onde é que esse clima está atuando, professora? É a região serrana do Rio, do Espírito Santo, de São Paulo e de Minas Gerais, tá, gente? Outro clima que atua no Brasil também, gente, é o clima tropical atlântico. Esse clima é um clima que atua em regiões litorâneas, tá bom? Mais especificamente no litoral da região sudeste, tá bom? E esse clima, ele é caracterizado por ter 2 estações mais definidas. Um verão que é muito quente e úmido, então é a época mais chuvosa, e o inverno que também tem uma quantidade de chuvas significativa, só que as temperaturas são mais amenas. Por que essas temperaturas são mais amenas? Essa variação térmica não é tão grande durante o ano, porque a gente tem a atuação da maritimidade, que o mar, no caso, ele atua como um regulador térmico. O mar, gente, ele tem como é que eu explico? Ele esquenta de uma forma diferente. Durante o dia, ele esquenta mais devagar e durante a noite ele esfria mais devagar. O continente não. O continente ele esquenta muito rápido e esfria muito rápido. Isso faz com que tenha uma variação muito grande de temperatura durante o dia.
O mar já é o contrário, por ele esquentar mais devagar e esfriar mais devagar, ele regula a temperatura da região, mantém a umidade aceitável e as chuvas abundantes durante o ano. Então, no verão, chuvas mais intensas e no inverno, chuvas regulares, tá bom, gente? Esse foi um apanhado geral dos climas do Brasil. Então, gente, vamos para as afirmativas. Afirmativa A. O clima equatorial apresenta elevados índices pluviométricos e temperaturas médias acima dos 22 graus. Lembrando que a questão está procurando a afirmativa errada. Essa afirmativa está correta? Sim. O clima equatorial possui elevados índices pluviométricos. O que é isso? Uma grande quantidade de chuvas e temperaturas sempre acima de 22 graus, porque é uma região muito quente. Então, sim, essa afirmativa está correta. Afirmativa B, gente. O clima da costa oriental do Nordeste apresenta chuvas mais abundantes no mês de inverno. Sim, gente, essa afirmativa está correta. Por quê? Lembrando que a costa oriental do Nordeste é a costa mais virada para leste, tá bom, gente? A região litorânea. E o que ocorre? Ali ela está próxima do mar e ela está muito próxima à linha do Equador. Então ela recebe luminosidade constante o ano todo. Então é uma região muito quente. E ainda tem a influência do mar, então sim, as chuvas são abundantes nos meses de inverno, tá bom, galera? Afirmativa C, gente. O clima tropical, com chuvas de verão e invernos secos, ocorre em grande parte do território brasileiro. Sim, gente, ele ocorre numa extensa parte do território brasileiro, principalmente na região central do Brasil. Então essa afirmativa está correta. Afirmativa D, gente. O clima subtropical apresenta pequenas amplitudes térmicas e chuvas concentradas no verão. Então, galerinha, vamos por partes. Pequenas amplitudes térmicas. Tá errado. Por que tá errado, gente? Porque os verões são quentes e os invernos são frios. Então tem uma considerável amplitude térmica aí. Seria errado eu falar que as amplitudes térmicas são pequenas. Às vezes elas chegam a 10 graus, por exemplo. Chegar a temperatura de 35 graus no verão e outras temperaturas de 10 graus no inverno. Então não é uma amplitude térmica tão pequena assim, tá bom, gente? Ela é muito considerável. E as chuvas concentradas no verão? Elas ocorrem, gente, principalmente no verão. O que significa isso? O verão é a estação mais chuvosa considerada com as outras estações, como foi dito aqui na explicação, galerinha. Só que também ocorrem chuvas nas outras estações do ano, tá bom, gente? Então é errado eu afirmar que só tem chuva no verão. Então, a afirmativa D é a afirmativa incorreta, tá, gente? A afirmativa E, gente, pra gente fechar a questão. O clima semiárido apresenta baixos índices pluviométricos e grande irregularidade na distribuição de chuvas. Correto, gente? No caso aqui dessa questão, o que ela está me falando? Que o clima semiárido, ela possui poucas chuvas, então é um clima que tem pouca chuva, lembra que eu falei? É um clima quente, com pouca umidade e totalmente irregular. Por exemplo, pode chover hoje e chover só daqui a 3 meses. Então não tem regularidade de chuvas, não tem uma estação específica para chuvas, elas ocorrem esporadicamente durante o ano. Então, sim, essa afirmativa está correta. Então, galera, lembrando que a questão estava procurando a afirmativa incorreta. E na correção a gente viu que a afirmativa incorreta é a letra D. Então, a resposta dessa questão é a letra D, tá bom, galerinha? Bom, é isso aí. Foi mais um vídeo, mais uma correção. Lembrando que toda segunda-feira eu tô postando questão lá na página do Facebook e na quarta-feira eu posto o vídeo corrigindo a questão, tá bom, galerinha? Muito obrigada e até semana que vem.